Olá, sejam todos bem-vindos. Live com o tema Por que a punição não resolve? Pessoal, eu acho que o dia de hoje, essa noite vai ser uma tremenda oportunidade para a gente refletir um pouquinho como a gente lida com a gente mesma, sabe? Como a gente lida com o outro, sabe, como a gente tá tão condicionado a viver dessa forma, sabe, de punir, de julgar. E cada vez que a gente faz isso com o outro, a gente faz isso com a gente mesmo, tá? Então sejam bem-vindos, boa noite todo mundo. Acho que todo mundo tá me ouvindo aí, tá me vendo, se você tá vendo essa live depois. Ana Caroline Rosa, seja bem-vindo. Se você estiver vendo essa live depois, seja muito bem-vindo também. Fica gravada aí sempre para compartilhar com vocês. Gratidão por todo mundo que está aqui, que está interessado nesse assunto, que é melhora de comportamento com o outro, mas, lógico, diretamente está envolvido com a gente, né? Esse tema é muito recorrente quando a gente trata de criança, né? Porque a gente acha, muitas vezes adulto, professores, tutores, avó, tio, que a gente tem direito por mais tempo de vida, às vezes, por experiência, julgar o outro tão fortemente, né, que a gente pode punir, né? E punir é uma palavra forte, né? Mas é o que acontece. Então, assim, antes de mais nada, olá, Anitta, Ana, na verdade. Boa noite, seja bem-vinda, querida. Já tá pensando, será que ela vai entrar? Por que será que punição não funciona, né? Então, assim, para começar, eu vou só citar uma frase aqui que fala: se a punição educasse, há séculos a espécie humana não cometeria mais crime. E às vezes, quando eu falo isso para alguma família, algum workshop que eu faço com professores, né? A pessoa fala: mas sabe o que é, Jéssica? Que hoje a cadeia tá muito fácil. Nossa, hoje tem celular na cadeia, hoje tem visita na cadeia. Mas é de hoje que o sistema, né, penitenciário assim, e antigamente, que, né, do tipo, não foi sempre que foi tão fácil, o pessoal acha que julga, né, ser fácil estar, né, recluso socialmente, como se fosse fácil, não é, né. Aí é muito interessante também que quando às vezes o pessoal fala assim: ai, a Alemanha, você viu lá a Alemanha? A Alemanha não tem mais cadeia. Nossa, a Alemanha lá tá fechando as cadeias. Ó, parabéns. Mas ninguém fala que o sistema educacional da Alemanha está mudando há tempos. E isso é reflexo de uma geração que já foi educada e tratada diferente, né? Parece que do tipo, foi, né? Ninguém vê por quê, né, isso está acontecendo, que isso é consequência de alguma coisa. Então, assim, é muito estranho também, e eu não julgo a gente achar que punir tá certo, né? E assim, gente, não vai achar que eu não penso isso, que às vezes não dá vontade de, você fez, eu vou fazer pior, né? Porque eu sou consultora parental, porque eu entendo um pouquinho de disciplina positiva, porque eu estudo isso, né? É muito fácil a gente pensar isso, né? É muito fácil. Mesmo porque quando a gente não pune, principalmente prontamente, logo após, a gente acha que a gente está sendo permissivo, que a gente está, né, do tipo, concordando, incentivando um comportamento ruim, principalmente do aluno, né? Então a gente tem essa, se eu não punir, eu vou fazer o quê? Né? E por que a punição não funciona? Então, assim, para começar, falar que eu vou trazer uma reflexão que esse final de semana eu viajei e eu fiquei espantada, sabe, com o comportamento do brasileiro na estrada. Gente, é desmotivante, sabe, você pegar o carro e dirigir. É um estresse, enfim, né? Um momento que seria prazeroso viajar, é uma preocupação. Pra gente que tá na estrada, com família, chega final de ano, é dificílimo, né? Aí eu falei assim, qual a intenção do radar? Né, o radar que tem nas estradas. A intenção do radar é punir quem passa com a velocidade mais alta. E por que tem um limite de velocidade? Para reduzir o acidente, né? Reduzir morte, seja o que for. Mas realmente eficaz? Realmente funciona a punição da multa? Você acha que melhorou? Você acha que melhora as estradas que tem radar? Nos trechos que tem radar, sim, que todo mundo freia, né? Todo mundo tem aplicativo que vê. Mas realmente a punição, vamos supor que você receba a multa. Será que realmente entra na sua cabeça que você tem que dirigir com responsabilidade, respeitar o limite, porque foi uma pessoa especialista que colocou o limite lá de velocidade? Não.
E muitas vezes quando a gente é pego ou quando acumula a multa, a gente não vai ficar feliz. Olha que governo legal, me deu uma multa. A gente não fica feliz com isso, a gente fica revoltado. Então assim, quando a gente sente na pele um tipo de punição, a gente começa a refletir, né? Por exemplo, assim, não faz sentido. Se for ver, se a ideia é ter condutores mais responsáveis, uma pista mais segura pra gente dirigir, o radar em si não funciona nada. Funciona o quê? Tira o dinheiro, mas ensina você a dirigir melhor? Não, né? Então, assim, é uma pequena reflexão sobre a punição nós como adultos, né? Por exemplo, se você trabalha e você tá chegando todo dia atrasado e todo dia tá sendo descontado do seu salário, você tá sendo punido por chegar atrasado, mas não vai resolver. Porque talvez o ônibus que você mora, onde você mora, não é adequado, né? O horário certo. Então, não seria mais fácil ver qual é o problema disso? Do tipo, olha, ao invés de entrar 7, posso entrar 7h30? Então eu paro de chegar atrasada? Ou você se organiza para acordar mais cedo? Então assim, a punição em si, descontar do seu salário porque você chegou atrasado, não vai resolver o problema, né? Se a gente fazer um pouquinho essa análise, a gente vai ver como que a gente pode lidar com isso. E, gente, sem contar que a gente aqui tá focando em crianças, adolescentes, que se acha que eles vão ter maturidade emocional para lidar com a punição e agradecer. Muito obrigada, essa punição me fez crescer como pessoa, parabéns, eu quero outra, né? Então assim, e lembrando que punição não é somente bater, né? É gritar, é humilhar, é envergonhar, né? Às vezes a gente tira sarro tão facilmente de uma criança quando erra, né? E aí eu fico pensando, da onde é de Deus isso, né? Da onde tá escrito que se uma pessoa errar, a gente vai lá e tira sarro e tá tudo bem? É só a gente lembrar um pouquinho das coisas, né? O que a gente aprendeu. Então, assim, pessoal, eu vou trazer assim, o que a punição ensina? Né? Eu não sei se a Fá tá aí ou não, uma professora maravilhosa, aprendi tanto com a Fabiana. Obrigada, Fá. O Nick tá aí, olha lá. Meu aluno, hello, Nick. O que a punição ensina em si? Ensina você não ser pego. O que o radar ensina? Ensina você a frear na hora que chega. Não é assim? A Fá tá aí. Então, assim, você colou na prova, foi pego, o que você aprende? Você aprende uma nova técnica de colar. Mas será que realmente cria a consciência de estudar, de ser responsável pela sua vida escolar? Não. Então, assim, a punição ensina o quê? Você não cometer o erro de ser pego, novamente, né? Ou fazer exatamente o que é falado. Então, assim, se você fica punindo toda hora, você tá no controle. Quando você tá no controle toda hora, você tem que dar a ordem, você pune, é exaustivo, porque você tem que estar o tempo todo prestando atenção. Fez errado, fora. Fez errado, sai daqui. Você fica naquela tensão de alerta o tempo todo. É isso que dá o estresse na gente. Essa sensação de estar alerta, sabe? Do tipo o animal na selva que você tem que estar em perigo o tempo todo. Por isso que é tão estressante. Você fala assim, não, se eu não fizer alguma coisa e deixar passar, tá tirando sarro de mim, então eu tenho que estar assim o tempo todo pra punir. Na hora que acontecem as coisas, né? Então é cansativo. E aí, por exemplo, no caso de uma criança que tirou uma nota baixa, punir porque tirou uma nota baixa só faz a criança acreditar que ela não é capaz mesmo, né, de tirar uma nota melhor. Você tirou 0, vai ficar sem um videogame. Pela nota, pode ficar sem videogame ou uma adequação do horário do videogame para conseguir estudar mais, mas não porque tirou a nota baixa. Então, às vezes, a gente tem que abordar a situação de formas diferentes para fazer sentido para a criança, né? O que mais? Por exemplo, assim, e se não for feito na hora, não faz sentido, né? Do tipo assim, por isso que a gente tem que ficar alerta o tempo todo. Vou punir agora, porque senão não faz mais sentido para a criança. A criança não tem essa consciência de você chamar 2 dias depois. Mas Jéssica, você fala tanto para você se autocontrolar, não abordar nervosa. Tá, você se controla. Você não demora 2 dias para acalmar o estresse. É coisa de minutos, sai, bebe uma água aí e aborda a criança para conversar, né? Porque não é certo a gente agir com mais raiva do que a criança está, né? Porque a gente está modelando com o nosso exemplo. Então a gente fala, não pode fazer isso e vai fazer igual, não vai fazer sentido, né? Então assim, a questão aqui então já que punir isso não vai funcionar, o que a gente tem que fazer, né? Pra tentar não chegar no nível de punir, né? Porque assim, acreditar que ninguém vai errar, então por isso que a gente não vai punir, não vai existir, né? Então assim, nos exemplos que a gente traz, a punição não vai aliviar, não vai fazer a pessoa se sentir melhor para se comportar melhor, né? Eu trago aqui uma conexão que eu fiz agora
sobre, por exemplo, clínica de reabilitação. Eu não sei se vocês já tiveram uma pessoa que esteve em clínica de reabilitação. Eu tenho pessoas próximas. E a pessoa falou assim, é uma dor que a pessoa leva, né, no coração, que a pessoa sempre fala. Fiquei na clínica e eu pagava um monte, minha família, era descontado do meu salário, e eu comia comida vencida. E aí eu ia reclamar pra minha família, pro meu pai e minha mãe, falar que tava bom por tudo que eu tinha feito mesmo, comer comida vencida, né? Gente, você acha que uma pessoa que já usa droga pra se destruir, que tá se sentindo péssima, não tem controle mais das necessidades dela, do tipo de que quer usar, realmente está dependente de uma coisa, a pessoa merece uma comida vencida? Será que é isso que vai resolver? Será que a pessoa não está precisando de um jantar, sentar à mesa com alguém para se conectar, olhar nos olhos e fazer sentido que a pessoa existe, que a pessoa é importante pro meio que ela vive? Para tentar resgatar? Então tá, usou droga, então tá bom, come o que for, então vou te punir mais ainda. Então é cruel, sabe, assim, quando a gente vê a punição do jeito que a gente é dado hoje. Sabe, vira e mexe eu vejo, assim, algumas mães que dá aqueles beliscão escondido na criança, sabe? Criança tá lá, às vezes, e outra, às vezes é um comportamento que é esperado da criança. A criança às vezes tá feliz, tá pulando e a mãe quer conversar. Ela belisca pra criança ficar quieta. Do tipo, dor pra parar um comportamento, e um comportamento de alegria é tão injusto. Ah, então quer dizer que a criança pode o tempo todo fazer o que quer. Não é assim. Só que a forma que a gente aborda nem sempre é eficaz, né? Então assim, o que a gente tem que fazer então, né? Já que a gente não quer punir. A gente tem que criar um ambiente que as pessoas queiram se comportar melhor, né? Na sala de aula, por exemplo. Na casa, por exemplo. Se a criança não quer se comportar melhor, ela não vai. Ela vai dificultar a sua vida o tempo todo. Como que a gente cria isso? Às vezes eu ouvir a pessoa, né? Dar foco sempre na solução, né? Em vez de só o topinho lá do iceberg, que a gente fala que o comportamento está sempre embaixo, né? Mas eu vou falar mais sobre isso. E resolver os conflitos, né? Estimular a pessoa a se comportar melhor, né? E aí, pessoal, olha só. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui na live, né? Inclusive eu aqui que vos falo, nós viemos de uma cultura, fomos criados até no meio corporativo, na família, no meio escolar, que a gente tinha que ser punido por algum erro, né? Então, olha que vergonhoso cometer um erro, não é? E quem daqui vai passar a vida inteira sem cometer um erro, sem dar um deslize? Então, assim, cometeu um erro, apanha, pune, né? Por exemplo, na escola, perde o intervalo, perde a possibilidade de fazer uma atividade legal, se é em casa, perde o celular, é sempre tirado. Então você erra ali, você é tirado alguma coisa, né, de você. E se for, faz sentido, pô, se comportou mal, não merece, né? Mas aí, será que tá resolvendo o problema? Porque às vezes é temporário, que a gente fala, punição resolve somente na hora. Quando você ameaça, quando você é autoridade, aí você fala mais alto, quando você fisicamente é mais forte, aí pode fazer um pouco de sentido, pode resolver momentaneamente. Só que se a gente tá ali falando aqui de filhos, se a gente tá aqui falando de alunos que vamos conviver 12 meses, 6 horas por dia dentro da sala de aula, meu irmão, minha irmã, só porque o Jane entrou, minha irmã, você acha que a gente vai querer piorar a situação? Né? Vai ficar o tempo todo nessa luta de poder, nessa guerra, né? Então, o que eu trago assim pra vocês? Por exemplo, um aluno, na minha época, o aluno que se comportava mal era retirado da sala de aula, né? Eu usei já essa estratégia. Meu Deus, tira um aluno da sala de aula, principalmente do ensino médio. O cara vai se achar o bam. Ele não vai estar fazendo o que todo mundo tá fazendo. Ele vai ficar passando no corredor. Vai ficar, se mostrando pra todo mundo. Paquerando os meninos do outro corredor. Aí a equipe pedagógica fica super brava com você, que fica incomodando lá fora. Né? Do tipo assim, aí é um atrapalha atrás de outro. E na verdade a gente tá dando pra ele tá dando uma vantagem ali de ficar fora da aula. E a gente usa isso como ameaça o tempo todo. E do tipo, você tirou o aluno uma vez, ele viu que isso é legal, se sentiu o máximo. Quando volta, você ficou estudando, hein? Ele para. Tinha uma escola que eu trabalhava que o muro era baixo, se você tirasse o aluno, ele ia ficar olhando pra rua. Lá eu ia ficar. Você acha que o aluno ia achar ruim? Que punição é essa? Mas eles faziam. Aí uma vez eu tirei um,
Ah, me achando, né? Super poderosa, a dona da sala de aula. Tive que tirar outro. Aí daqui a pouco vem o coordenador, viu? Que esses alunos. Aí você coloca pra dentro de novo da sala de aula, você se sente horrível, né? Que do tipo, você volta atrás com a sua palavra. E isso foi até que eu coloquei nas caixinhas lá. Muita gente falou, ai, não dá certo punição porque muitos pais voltam atrás. Voltam atrás porque é impossível sustentar, às vezes, a punição que a gente coloca. E outra, você vai bater no seu filho, não deu certo, você vai bater mais forte, mais forte, mais forte? Vai matar? Vai ser denunciado? Então, é essa conexão que a gente faz, né? E, por exemplo, na escola, ai, puniu, a gente tira ou liga pro pai. Você vai ligar pro pai o tempo todo? Olha que legal, né? Você vai se mostrar uma professora tão responsável, né? Tão autoridade ali, tão segura, toda hora precisando de uma coordenação, toda hora precisando. Por isso que você tem que alinhar ali, ó, que você tem que fechar com seus alunos, você tem que fechar com seu filho, porque senão não vai dar certo, né? E aí, pessoal, eu falei, né, que quando a gente fala de punição, não é somente bater, gritar, mas esse lance de tirar as coisas, de fazer a pessoa se sentir mal, se sentir envergonhada por isso. Então, assim, eu julgo que seu comportamento tá errado, então eu te puno. Aí eu faço uma relação, por exemplo, com o sapato apertado. Vamos supor que você tá com um sapato que tá apertando o seu pé e você tá mancando. Aí você fala, viu, para de mancar. Para de mancar. Se você der mais um passo mancando, você vai ver, você vai embora, você não vai ficar na festa. E se a pessoa tá com o sapato, tá doendo, tá mancando, você tem que dar ferramentas, você vai ter que dar estrutura pra essa pessoa se comportar e parar de mancar. Às vezes eu quero, às vezes tirar o sapato, às vezes falar, olha, entendo que deve estar apertado pra caramba. Fica mais 5 minutinhos até tirar foto, depois tira o sapato. Nossa, eu entendo que esse sapato tá doendo no seu pé. Ei, fica descalça. Anda, aí você vai parar de mancar. Né? Mas às vezes a gente exige uma coisa que nem é do comportamento, nem é esperado na expectativa da idade da criança, da sala de aula. Né? Do tipo... E eu falei isso na outra live, quando eu falei sobre professores. Nas outras gerações, a escola, a criança ia, às vezes ia cansada já. No tempo dos nossos avós, porque tinha que pegar ônibus, que era longe e tal. Hoje em dia, não. Às vezes as crianças vão pra escola ociosas, porque ficaram o dia inteiro trancado. Então o pico de energia tá lá em cima. E a gente tem que se remodelar para lidar com essas crianças. Porque senão a gente vai ficar doido, né? Não tem como. Eu não sei quem aqui da live já esteve, já viu algum aluno, por exemplo, fora da aula e voltar, né? Quantas vezes isso funcionou? Não funciona, né? Do tipo, vou mandar recado para sua mãe, vou chamar seu pai. Às vezes o pai bate em casa, o aluno fica com mais raiva da professora e não adianta nada, o comportamento do aluno não vai mudar, né? Então é por isso assim, se você olhar, na hora que você tá com raiva, o professor tá com raiva, faz muito sentido. Porque ele quer mostrar que é ele ainda que é autoridade ali, né? E autoritarismo, esse jeito que a gente tinha de educar, a gente já viu que não deu certo, né? Com o nível de responsabilidade que a gente tem nos adultos do dia de hoje, né? Mas enfim, vou fazer outro problema, outra abordagem para vocês aqui. Que essa forma, né, de punir, se for ver, é ingênua, porque exige da gente até uma certa criatividade. Porque às vezes você não sabe mais o que você faz, né? E é assim, a pessoa não vai ser incentivada a se comportar melhor, né? Esse é o ponto que a gente fala aqui. E aí fala que 99% cientificamente, o comportamento difícil de uma criança é porque eles estão com algum sentimento que eles não estão sabendo lidar. Então a gente está esperando que eles se comportem mal e eles estão lutando por dentro, às vezes é por ciúmes de um irmão, às vezes é por um sentimento de inferioridade, de quando é uma atenção devida. A outra live que eu falei sobre isso, sobre o que realmente está por trás do comportamento, né? Então a gente só tá vendo ali o topinho do iceberg, a gente não tá dando ferramentas, estruturas para essa criança se comportar melhor. E ela tá se comportando mal porque ela não tá se sentindo bem. Geralmente as crianças que têm em sala de aula uma estrutura familiar, uma rotina familiar adequada, entra dentro da sala de aula se sentindo pertencente, capaz de aprender, não se comporta mal, né? Muitas vezes é o aluno que já tem uma estrutura, já tem uma estima muito baixa, uma família disfuncional, já é tratado no meio de muita violência, né? Aprendeu que é assim. Então ele vai repetir, ele vai fazer o que ele acha que tem que ser feito, a forma que tem que ser feito, né?
E aí fala que se disciplinar, né? Quando a gente fala de disciplina, é ensinar. Quando a criança você pune, ela entra num estado de medo, né? Porque o adulto geralmente é a autoridade ali. Quando uma criança entra nesse estado de medo, ela não é capaz de se conectar para aprender. Então, se funciona por um curto tempo, é pelo poder da submissão e medo somente. É medo e submissão que vai funcionar, né? Por isso que a gente fala que ao longo prazo, isso só piora, né? É muito mais difícil depois, né? Então, assim, o primeiro erro, abordar de uma forma diferente. Então, assim, funcionou na hora por quê? Por medo e submissão, somente. Mas não porque a criança aprendeu a lidar com o problema que ela está sentindo. Se sentiu validado o sentimento dela. E aqui eu venho e falo, o sentimento é ok, todo mundo sente tudo, todo mundo sente inveja, todo mundo sente raiva, todo mundo se sente cansado, todo mundo se sente menos. Mas se comportar com esse sentimento são outros 500. Né? Por isso que a gente tem que dar ferramentas e estrutura. Porque você fala, para de gritar, você não tá dando nenhuma opção, nenhum outro comando pra criança. Aí a criança só obedece. Aí daqui a pouco ela, já parei. Aí se eu não posso gritar, talvez eu possa bater. Aí você, para de bater. Aí você fica o tempo todo dando ordem. Porque a criança não é capaz de raciocinar por si só o que ela tem que fazer. Né? Por isso que até que eu fiz a relação com o radar. Né? O radar você para de correr na hora, depois você volta. Isso não diminui a violência nas estradas, isso não diminui do tipo os condutores sendo mais responsáveis, né? Não, só momentaneamente. E se você passou, azar é seu, da próxima vez você vai ficar mais atento, não vai passar. Aí vem a multa, paga. E pagar a multa te deixa mais responsável, consciente na hora de dirigir? Não. É mais ou menos o que acontece isso com as crianças, né? Então assim, nossa, eu me empolgo, gente, às vezes eu falo muito rápido. Não sei nem se vocês conseguem acompanhar, assim, o raciocínio, porque eu entendi há pouco tempo que punir não funcionava, né? E quando eu aprendi isso, foi tão libertador, porque ficou muito mais fácil, né? Lidar com as coisas, com a sala de aula, com as crianças, né? E é uma forma, assim, muito mais humanista de lidar com o erro, porque se... Por exemplo, a disciplina positiva, que é a base do que eu estudo, traz o erro como uma oportunidade de aprendizado. Se você, até o tom que você trata a criança depois que ela errou, ela sente o medo, ela sente a sua raiva. E quando a criança sente isso, eles são muito mais sensitivos que a gente. A gente pode enganar, adulto engana adulto. Mas criança, eles sabem quando você tá com muita raiva, quando você tá muito bravo e tá tentando disfarçar. E aí eles já fecham, né, o bloqueio deles, porque eles não vão se sentir confortável para assumir. Eu falo que a minha honra como professora é quando eu pergunto as coisas para os alunos, eles falam, você pegou isso do outro? Peguei. Você empurrou outro? Empurrei. Você falou que fez a lição de casa e não fez? Aham. Quando eles falam para mim a verdade, para mim isso é uma libertação. Quando eles assumem um erro, porque daí eu posso falar, você fez isso, o que a gente pode fazer para não fazer mais? O que a gente pode fazer para não esquecer mais a lição de casa? Aí sim, a gente vai prover uma solução. Não fez a lição de casa? Toma bilhete, castigo, faz, perde o intervalo e faz. Às vezes é necessário. Às vezes você acorda com o aluno, olha, é realmente importante você ter essa lição de casa. O que você acha? A aula vai começar daqui 10 minutos. O que você pode fazer? Eu tive um feedback com uma família essa semana. E foi isso que eu falei pra ela, pra mãe, sobre a autonomia do filho. Eu falei, o filho falou pra mim, teacher, tinha uma lição que não deu tempo de fazer em casa. Eu vou usar esse minuto que a gente tem de intervalo da fruta pra terminar, tá? Falta bem pouquinho. Eu fico, nossa, né? Eu fiquei com dó daí, de todas as crianças estar lá fora e ele fazendo a lição de casa. Mas eu não falei, não precisa. Beleza, né? Ótimo. Encoraja a responsabilidade. Mas 10 anos de idade, não era 1000 vezes falar, esqueci em casa, tive aula disso. Eles falarem a verdade, porque eles sabem que eles não vão ser punidos por isso. Mas isso não quer dizer que eu vou reforçar, realmente deixa de fazer a lição de casa, empurra seu amiguinho novamente. Um empurrou porque não gostou que fez uma coisa. Então assim, né, vamos arrumar daqui, né?
E aí, pessoal, assim que a criança para, se eu falei assim que a punição funciona na hora por medo e pelo sentimento de autoridade, por submissão, quando as crianças param de ter medo da gente, isso acontece muito rapidamente, viu? Porque aí o professor chantageia, faz alguma coisa, vou chamar a mãe, chama a mãe. A mãe levou em casa, se você fizer isso de novo, você vai ficar sem celular. Deu 2 minutos, a mãe deu o celular. Então, se eu fizer de novo na sala de aula, o máximo que vai acontecer é a professora chamar a minha mãe, eu lido com isso. Eu vou ficar pra fora? Eita, eu lido com isso, não tô nem aí. Vai ficar fazendo a lição de casa. Daí, eles não se importam mais com a consequência, eles já se acostumaram. Minha mãe vai gritar comigo. Eita, minha mãe grita comigo o tempo todo. A professora vai ser chata comigo. A professora é chata comigo o tempo todo, não tô nem aí. Fico lá no fundo mesmo, não participo de nada. Então, assim, se eles já perdem o medo disso, a bola de neve só vai crescendo. E é isso que a gente tem que pensar. Se você é professora, eu lembro como se fosse hoje. A canadense falou pra mim, quando eu entrei na Maple Bear, você tem que ver os alunos que você quer em dezembro. Você tem que projetar isso na sua mente toda vez que você trata ele agora em fevereiro. Porque isso aqui, só cresce. Seja pro bem ou pro mal. Não adianta. O relacionamento, a conexão. Do demais, não funciona. A gente sabe que a criança aprende melhor como professor ou como pai e mãe se comporta melhor num ambiente que ela se sente bem. Então não tem muito segredo, mas o difícil é fazer com que isso se comporte, que a criança se sinta bem. O difícil é criar esse ambiente. Eu lembro uma vez que eu falei do ambiente do sim, né? E todo mundo, nossa, que ambiente do sim, que nananã. Gente, num ambiente que nada pode, que tudo tem consequência, que tudo é punição, que tudo é castigo, tanto faz o que você faz. Sabe que nem aquele local de trabalho que você faz, que pode fazer o que for, que você nunca vai ser reconhecido? Você ir, você não ir, se fazer, não fazer? Gente, não vai ter muito mais. Nós somos seres humanos. Chega uma hora que a gente chega no nosso limite, né? Ninguém vai ficar insistindo o tempo todo, que você já sabe que não vai valer a pena, né? Que é mais ou menos com a criança. Que é? Foco no castigo, né? É só isso que a gente sabe fazer, mediante ao erro. Então, assim, já acho que é pra entender, né? Que não funciona. Pode funcionar na hora por submissão e autoridade. Aí ouve a bronca, engole o que fez. Se ficou de castigo, uma hora sai. Né? Se bater, uma hora sara. Né? Se vai bater, corre. Né? Do tipo, é tudo isso. Né? Então, assim, quais são as punições que você pode fazer com seu filho? Deixar sem celular, uma hora ele pega. Bater, uma hora passa. Né? Você não vai matar seu filho, então pode ficar vermelho, pode doer, uma hora vai passar, vai dar bronca. Ixi, acabou a bronca, acabou o castigo, gente. Você acha que criança vai ficar remoendo lá dentro? Nossa, minha mãe acha que eu sou um irresponsável. É lógico que vai acabar com a estima da criança. Mas, e aí? Vai surgir efeito? A criança vai se sentir péssima. Enquanto mais a criança se sente péssima, mais ela volta num comportamento que não é devido pra gente, né? Que a gente tá olhando. E aí, muitas vezes, a gente castiga por um comportamento que é esperado da criança. Né? Por exemplo, assim, vou trazer em relação à sala de aula. É esperado da criança não gostar de fazer lição de casa. Muito dificilmente tem um aluno ou outro, passa a lição de casa, adoro. Né? É esperado uma criança gostar mais de ficar no celular do que ajudar você com uma tarefa de casa. Né? Mas, tipo assim, e aí? Se você castigar por isso, você vai estar incentivando a participar ou não. Que esse que é o ponto, que a gente quer o comportamento melhor. Principalmente a longo prazo, né? Se eu não fizer isso, minha mãe tira meu celular. Eu pego o celular do meu irmão. E aí vai. Então, assim, a punição em si não tem, né? E aí você vai ver que uma hora você não vai ter mais recurso. Quantas vezes eu não vejo aquelas mães, principalmente em ambientes públicos, assim, sabe, em shopping, que não sabe o que fazer com a criança. A criança tá subindo na cabeça e não sabe, mas você não vai ter mais recurso. Então não é eficiente, porque chega uma hora que você não sabe o que fazer. E vai me dizer que ninguém nunca passou por isso. Não saber o que fazer com uma criança. Já tentar de tudo. É isso, porque chega uma hora que tanto faz pra eles. Né? Já foram punidos. Você já viu pessoa que já foi presa mais de uma vez? Voltou e voltou. Do tipo, pra eles tanto faz. Do tipo, às vezes até melhor ficar na cadeia do que ficar na sociedade. Eles aprenderam a conviver lá,
né? A criança aprende com o ódio, com o pai, com a mãe, com raiva deles. Então, assim, é normal. Então, tanto faz pra eles, né? Então, assim, quando a gente fala que o comportamento inicial, que o sentimento inicial da criança é o que motiva ela a se comportar mal, se você, pensa só, se tem um sentimento ali dentro, e isso não é curado, não é tratado, vai virar uma feridinha, sabe? É um machucadinho que você poderia resolver na hora. Eu vi que você gritou comigo e eu não gostei. Não vou incentivar que grite de novo. Mas por que gritou? É porque eu estou chateado com isso. Estar chateado com isso, ok. Gritar comigo, não. O que você pode fazer quando você está chateado? Quando você está com raiva disso? Dá ferramentas para a criança saber lidar com isso, né? Então, assim, a criança está chateada, tá se sentindo inferior a alguma coisa, tá com ciúmes do irmão. Só vai crescendo esse sentimento dentro dela. E chega uma hora que essa ferida explode, que não tem mais o que fazer. Se o sentimento lá dentro não foi curado e o que a gente está vendo é só o comportamento, e aí esse comportamento muitas vezes é um pedido de ajuda, e a gente castiga pela criança estar pedindo ajuda, porque eles não conseguem aprender a pedir ajuda de forma diferente. A criança não tá se sentindo mal, falar, peraí que eu vou ligar para um amigo meu, vou desabafar, vou ligar para minha BFF, vou ligar para minha psicóloga, sabe? A criança vai agir do jeito que dá. Às vezes é sobrevivência. Tem uma querida seguidora, eu não gosto muito desse negócio de seguidor, né? Uma querida que falou, olha, mudamos há pouco tempo de estado, mandou pro direct. Meu filho tá com crise de raiva. Era de um estado, fomos pro outro. Tá. E às vezes ele fala que não gosta de mim, fica bem nervoso comigo. O que é esperado de uma criança, de um pré-adolescente, adolescente, que tava na escola dele, com os amigos dele, ser tirado da onde ele se sentia bem, pra um lugar que ele não conhece ninguém? É esperado que fique bem? É lógico que fica revoltado. É lógico que... E outra, vai saber como ele tá se sentindo na nossa nova turma. Os medos lá dentro da cabecinha. Então, assim, se você gritar comigo, eu grito mais com você. Se você gritar comigo, eu te bato. Que hora que esse lindo, esse maravilhoso filho vai ter, que oportunidade que ele vai ter para falar pra mãe, na verdade, tá muito difícil essa cidade nova. Os amigos dessa escola eu não gosto. O que eu faço com um amigo que eu não gosto? Mas eu não tô sabendo lidar, porque a gente não sabe, muitas vezes. E eles não têm com quem desabafar. Então, 99% do comportamento ruim é um pedido de ajuda. E a gente castiga por estar pedindo ajuda. É isso, no fundo é isso. Né? Então, assim, explode essa feridinha, que era um machucadinho, vai guardando. O que a criança, quando chega na adolescência, né, na fase adulta, vai aprender a ser? Se ela viveu o tempo todo num meio autoritário, né, um meio punitivo, ela vai aprender a punir os outros. Ela vai aprender a ser agressiva com os outros. E a gente não é com os outros o que a gente não é com a gente primeiramente. Pode ter certeza que essa criança que é agressiva com o outro é agressiva com ela também, internamente. Né? Que é rude, não se trata com afeto, não é aquela criança amorosa, calorosa, né? Então, assim, você tá vendo que um aluno tá se comportando mal. Sabe que por baixo daquele comportamento tem um sentimento dele que ele não tá sabendo lidar, e nós sabemos como a nossa sociedade hoje em dia tá doente. Gente, não tem como negar isso. Né? Não tem uma notícia que as coisas estão assim, facilmente melhorando, né? Se a gente não começar a agir agora, né? Então, assim, geralmente a gente castiga a criança pelos pedidos de ajuda que é do comportamento, né? Principalmente se for pequeno. Às vezes adolescente, gente, e outra, somos seres humanos. Aí a criança, adolescente te trata mal, pra gente formular tudo isso na mente, que é o pedido de ajuda, que eu não posso revidar, que eu não apaga fogo com fogo, que eu tenho que ser... Não dá. Muitas vezes a gente explode também, né? Mas aí por isso que a gente fala que é autoconhecimento, se a gente está lidando com a criança. Nem sempre vai dar certo, mas nada impede uma retomada. Olha, filha, aquele dia você me tratou mal. E eu fui pior, eu tratei você tão mal quanto, porque eu não gostei. A mãe não soube lidar muito bem com o seu comportamento. E não é assim que trata a mãe. Mas o que tá ali? Por que você estava tão brava aquele dia? Por que você estava tão bravo aquele dia? Pergunta e cala-se. Por
É por causa disso? É por causa daquilo? Não. Porque aí você tá dando repertório pra ele. Ele precisa pensar no que ele tá sentindo. E nós não damos espaço para as crianças falarem de sentimentos. Não. Né? Porque é mais fácil ali tratar com o que é superficial. E parece ser tão utópico isso, sabe? Parece que ser tão difícil e não é, gente. Eles são muito mais fáceis de lidar do que a gente. Por mais que a gente ache ruim, ache desafiador, porque realmente é. Não é fácil você ver uma criança surtando com um ataque de raiva e ir lá abraçar a criança. Você não tá abraçando o comportamento da criança. Você não tá abraçando a raiva da criança. Você tá abraçando o ser humano que tá se sentindo mal e tá demonstrando a raiva. Quebrar paradigmas, né? Não é fácil, eu sei disso, né? E nem sempre a gente vai conseguir. Às vezes a gente vai dar umas respostas, sim, mas a gente precisa começar a criar a consciência. Por isso que a live de hoje chama. Porque punir não resolve. É mais ou menos isso. Tem outras coisas aqui. Então, assim, quando a criança é tratada nesse meio bem punitivo, bem autoritário, que não pode demonstrar sentimento que apanha, que não pode falar que é envergonhado, que não pode errar que é envergonhado, isso não vai melhorar, né? Se não vai melhorar, tem a tendência de criar, de se formar um adolescente mais agressivo, mais rude, mais violento. Aí, se não, sempre vai ser assim? Não. Sabe qual é o outro lado da punição que também não é bom? Gente, lembrando, punição não é endossar um comportamento ruim. Não punir não é falar, faz de novo. Não punir é do tipo, procurar uma solução para esse comportamento indevido. Às vezes você vai falar, chega. Parar, chega, falar firme, não é punir, é limite. Você tá batendo, chega, não vai fazer isso, conter, segurar. Eu já tive que fazer isso com criança várias vezes. Não vai deixar a criança bater em mim. Mas eu não vou bater de volta. Né? E por isso que quando você acolhe a criança se comportando mal, você não tá acolhendo o comportamento ruim. Você tá acolhendo a criança que não tá sabendo lidar. Que 99% dos casos do comportamento ruim é o quê? Um pedido de ajuda. Né? Aí, e se a criança não faz isso? Se a criança foi criado de uma forma bem punitiva, autoritária, o que a criança não faz isso? Ela não fica rebelde, ela não fica brava. O que essa criança faz? Acaba com a estima dela. Sabe? Do tipo, acaba. Geralmente as crianças começam a se acostumar com aquela dor e desconforto dentro dela. A criança ou o adolescente acha que é normal sofrer, é normal se sentir mal. Olha que loucura! Como que uma criança que fica nesse meio, como vai ser um adulto equilibrado? Sem ajuda de nada. Do tipo, não tem jeito. Muitas vezes agora que a gente tá vendo, eu como professora, maior verão, a criança o tempo todo com um moletom. Tem os, né? Por quê? Vergonha do corpo. E aí vai falar que a vergonha do corpo, dificilmente a mãe vai sair pra fazer caminhada junto. É mesmo, feio, vai gordo, olha lá, o pançudo. Não vai ajudar a criança. A família muitas vezes incentiva do tipo a ter vergonha de si mesmo. Aí do tipo a gente vai criar adultos com vergonha de si mesmo, crianças. Como a gente lida o tempo todo com vergonha da gente? A gente não pode deixar de ser a gente por meia hora e voltar. É 24 horas na nossa pele. É insano isso, né? Distúrbios alimentares, né? Abusos de droga, mutilação, criança que se coça até sair, comportamento compulsivo de toque, né? De se machucar, cutucar o nariz, puxar o cabelo, às vezes até masturbatório, antes da idade. E não é por prazer, é por dor. A criança tá tão acostumada a sentir dor por dentro que ela faz isso com o corpo dela também. Vai achar que é difícil? É difícil o que eu tô falando, é loucura? Não é. A gente sabe disso, né? Então fazer o quê, né? Primeiro a gente tem que saber o que é esperado de um comportamento de um aluno, de um adolescente. Você acha que vai ser esperado você ter um filho, você ter uma sala de aula com 30 crianças, que nunca nenhum vai te responder, que nunca nenhum vai perder a linha, né? Levando em consideração que a gente está lidando com o ser humano, o bicho difícil de lidar? Não. Então assim, esperar que vai sair do controle, esperar que vai insultar, né? Esperar que isso vai acontecer. E aí que tá, você saber lidar com isso,
né? Porque a gente não vive num mundo cor-de-rosa. Muito pelo contrário, se fosse, né, a gente não ia precisar aprender nada disso, que a gente não ia ter problema, certo? Você vai ter que segurar aí a onda de ser o adulto responsável, respirar fundo e falar o que você precisa, né? Às vezes falar pra você mesmo, o que será que essa criança tá precisando, Jesus Cristo? Às vezes a gente fala, nossa, vou chamar o padre, que não tem jeito, do tipo, né? O que será que tá por trás disso? A gente ainda tem que olhar dessa forma, né? É muito possível, de cada idade que a gente aprenda, depende da idade que você tá lidando, a gente precisa aprender ferramentas para ensinar as crianças a lidar com o que elas estão sentindo na hora. Eu tive um aluno que falou assim, eu sei que eu tenho que lidar com a minha ansiedade e contar até 10 não funciona, teacher. Eu vou falar o quê? A criança com 10 anos sabe uma estratégia de se acalmar e adultos no trânsito, se um faz uma coisa, outro faz pior, se um fecha, outro vai lá fecha de novo. Para! Esse é o caminho. O caminho é dessa criança de 10 anos que tá falando, olha, aí que cabe a mim como responsável? Meu amor? Então o que será que o que será que dá certo? Vamos tentar isso? Aí tentamos respiração. Só que eu vi que a ansiedade dele sai muito mais facilmente do corpinho dele se ele movimentar. Então a gente falou, sei lá, pulava 10 pulinhos quando você estiver muito ansioso. Porque quando ele tá muito ansioso, ele não consegue fazer divisão. Quando ele tá muito ansioso, ele não consegue apresentar o trabalhinho dele que ele fez com tanto carinho. A ansiedade está presente na nossa sociedade o tempo todo. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa ansiosa que não espera para falar, que corta você, que interrompe, que fala o que você falou, que é mal educado. Que é isso, né? Que é esse termo que a gente usa, que é mal educado, né? Então o que a gente faz no sentido de educar, disciplinar, é mostrar caminhos, ferramentas, estratégias e técnicas. É só isso que a gente faz. Nada mais do que isso. É o nosso superpoder como adulto é questionar o que será que está por trás desse comportamento. Como será que posso ajudar? Mas nunca agir pior. Nem punir a criança. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas pessoas me perguntam por que filho às vezes se comporta pior com a mãe? Porque se muitas vezes o comportamento ruim é um pedido de ajuda, com quem que você acha que essa criança se sente à vontade para pedir ajuda? Com a mãe. Com os outros, eles ficam o tempo todo segurando ali, ó, porque não tá conseguindo, né? Gente, imagina, mas você imaginou daqui, e assim, Anitta, eu participei de uma conferência esse tempo atrás, de disciplina positiva, com umas tutoras americanas, e elas comentando, como será a terceira idade de uma criança que foi educada dessa forma? Você consegue imaginar um idoso que vai ser maravilhoso? E olha só a quantidade de depressão, ansiedade, de doenças crônicas que a gente está tendo com esses idosos. Sabe por quê? Porque eles eram acostumados a ser mandados. Aí quando eles ficaram com o tempo livre para eles não sabem o que fazer. Eles não têm autonomia. Eles não se sentem parte da sociedade mais. E o que eu falo toda vez? A criança tem que ter autonomia, tem que se sentir importante, pertencente. E é o que acontece com os idosos, né? Então a gente acha, nós, adultos aqui, ó, nossa idade, só a gente domina, só a gente sabe, só a gente manda. A gente tem que dar estrutura para isso, né? Se a gente fala que disciplinar nada mais é do que ensinar, a gente tem que estar seguro com a gente mesmo, nem sempre, porque ninguém é de ferro, né? Mas ensinar a se comportar melhor. Disciplinar é ensinar, né? E parar com essa mania que a gente tem de que essa ideia absurda que até a doutora Jane Elsker que fala que a gente, para fazer uma pessoa se comportar melhor, a gente tem que fazer ela se sentir pior primeiro. Eita, isso não funciona, né? E a gente acabar com a estima da pessoa e achar que a pessoa vai se comportar melhor, não existe, né? E assim, como professora, a criança se conecta melhor. Aprende melhor quando ela tá numa zona verde que a gente fala, que é uma zona de acolhimento, de conforto. Isso acontece quando o professor é atencioso, quando o professor é calmo, quando o professor é divertido, é empático. Né? Esses tempos atrás, o aluno veio falar pra mim,
contar uma história do porquê ele não fez a lição de casa. E aí ele contou a história, super preocupado com a lição de casa. Eu falei, nossa, e aí, como vocês fizeram para resolver essa situação? Aí ele falou, minha mãe teve que fazer isso e ligar pro meu pai para pegar a chave. Aí ele ficou assim, e tá tudo bem sobre a lição de casa, teacher? Falei, tá, você precisa de algum tempo para fazer antes? Porque é muito importante que você faça. Ou você participa da correção e depois você faz para amanhã. Do tipo, vou ter uma outra oportunidade de fazer? Eu falei, que quem precisa praticar é você. Se eu falo que não, eu tô tirando a oportunidade que você tem de praticar matemática. E você tá aqui para praticar matemática. Ué? Você tá na escola? A escola paga, seu pai paga para você estudar. Quem sou eu para falar, não vai mais fazer? Né? É muita ruindade às vezes, sabe? A gente não... É realmente não ter empatia. Se o menino falou, ficamos presos para fora de casa, quebrou a chave. Eu presa para fora de casa, esqueci a chave, quebrar a chave. Olha o estresse. Já passou por uma puta situação de estresse, que rolou uma briga entre o pai e a mãe. Vou punir a criança por isso, tadinho, né? Mas isso quer dizer, não precisa fazer lição de casa. Tá tudo bem não fazer, né? É só ser um pouquinho mais empático. E aí, às vezes, o pessoal acha que isso é ser bobo. Ser bobo. É bobo da criança, é bobo. E não é, gente. É o que você esperaria que fizessem com você, né? E aí a gente educa a criança com esse senso de empatia, não tem como dar errado. Porque lá no final a conta vai fechar. Aí depende, se você é uma pessoa egoísta que só quer seu bem-estar, quer que todo mundo te obedeça, como se você fosse o poderoso, aí são outros 500. Aí isso aqui não tá funcionando, não vai fazer nunca sentido mesmo pra você, né? Porque quando a gente manda muito e a gente pune por mandar, que nem padre, reza 3 Ave Maria porque você pecou, parece assim, tá, agora já tô livre de todos os meus pecados. E a criança, quando você pune, ela acha que pagou pelo que ela fez, então ela não tem que pensar numa solução para isso. Por isso que entra no ciclo, por isso que se repete tanto, né? E às vezes, pessoal, mais uma vez falando que não resolve problema nenhum, que sempre o foco é fazer a criança se comportar melhor, às vezes a gente tem que agir, adulto responsável, tem que agir da forma certa, mesmo a gente não querendo. Esse é o ponto. Às vezes você quer surtar, às vezes você quer gritar, às vezes você quer bater, às vezes você quer tirar sarro, às vezes você quer deixar de castigo. Mas aí não é o que você quer. É o que é mais coerente, né? E aí a gente fala que cada vez que a gente pune, a conexão vai criando uma barreira. Vai ficando mais longe. Cada vez que você pune, o método punitivo que você usou vai fazer menos sentido para a criança. Fiquei sem celular 3 horas, fico 4. Gritou, grita mais alto. Bateu, deu um tapa, dê 2. E aí o que você faz? Esse é o ponto, né? Aí se cria uma barreira que impede o seu relacionamento com o seu filho, com o seu aluno. Como você vai... Já pensou o trabalho de reconstruir isso, né? Ao invés de evitar que isso piore? Porque a intenção aqui é evitar que piore o comportamento, que ocorra novamente. Por isso que não faz muito sentido não, né? Então assim, é complicado porque é uma divisão, é uma quebra, né, de paradigma, de tabu, do tipo, se eu não punir, se eu não for na hora repreender, eu vou incentivar a criança a se comportar mal de novo, novamente. Eu não tô falando pra deixar fazer as coisas ruins. É só entender que a punição não resolve, né? Não é o foco no problema. Não é aprender com o problema. É pagar pelo comportamento. Você tá pagando pelo seu comportamento. Que muitas vezes a gente faz isso com raiva. Então, na verdade, a gente quer que a criança sofra pelo comportamento que ela teve. Ao invés de, eu quero estender a mão para essa criança para que ela não se comporte assim mais. Não sei se ficou claro. Não sei. Oi, Mari, minha lindona. Eu não sei se fez sentido para você. Então, punir, muitas vezes quero castigar a criança pelo comportamento ruim que ela teve. Ela merece. Eu julgo que ela merece ser punida, ser castigada pelo comportamento ruim. Ao invés de, como adulto, como educador, como disciplinador, estender a mão para que a criança não se comporte dessa forma novamente. Hoje, assim, foi só para entender que a punição não funciona.
pode fazer por falta de alternativa? É o que tá tendo? Tô aprendendo ainda a disciplina, né? É o que deu pra fazer? Ai, puni, fui severo. Eu achei que meu filho merecia mesmo. Tenta reaver, né? Tenta falar, olha, o que a gente pode fazer com isso? Né? Como professora, como mãe. Mas sabe que só vai criando barreira e só vai aumentando a feridinha que tá por trás desse comportamento. Né? Então, assim, o que podemos fazer? Criar um ambiente que a criança se sinta encorajada a se comportar melhor? Sim. Escutar o sentimento que está por trás desse comportamento e prover uma solução? Sim. Se conectar antes de corrigir. É uma ferramenta da disciplina positiva. Porque sim, teremos que corrigir muitas vezes. Só que corrigir com raiva, no sentido de castigar, é diferente de corrigir querendo ajudar. Né? Esse que é o ponto. Eu castigo por quê? Porque eu me sinto melhor, mais apto a puni-lo, porque eu julgo que eu sei o que eu tô fazendo e a criança merece ser castigada, então assim, merece sofrer? Ou eu faço alguma coisa com a intenção de ajudar para que esse comportamento ruim não repita, né? Eu acho muito bonitinho com meus alunos que eles sabem que eles não podem interromper quando alguém tá falando. Eu não falo que não pode interromper a professora, porque o outro aluno quando fala, ou outra pessoa que entra na minha sala de aula para dar um recado, é tão importante quanto eu. Somos todos seres humanos, certo? Acabou. E às vezes eles colocam como meta lembrar de levantar a mão. Por quê? Porque eu sei que eu esqueço, porque às vezes eu fico muito animado para falar o que eu quero falar. Aí eu falo, é difícil conter a empolgação, né? Mas ter a consciência que a meta é levantar a mão, e quando eles interrompem eles e ficam assim do tipo, desculpa, né? Não pode ir, teacher. E quando tem dois levantando a mão, aí o outro fala, eu acho que fulano levantou primeiro. Sabe o que eles falam? Pode ser você, não tem problema, eu espero. Oi? Eles fazem isso. Por isso que eu falo que dá certo, né? Mas, pessoal, ai, gente, eu lembro dos meus alunos, a fofura que eles são, dá vontade de chorar, sabia? Ai, porque assim, eu queria ter sido dessa forma, ter sido educada dessa forma, sabe? E aí eu sei que lá na frente, se for um líder, se for um gerente, se for... Meu, que prazer dividir um mundo com um ser humano assim, sabe? É muito diferente, sabe? De criar um aluno num meio competitivo. Ah, outro é melhor que você, se comporta melhor. E esses tempos atrás eu vi um vídeo do tipo, os caras zoeiros, os caras na sala de aula, muitas vezes eles se desenvolvem com habilidades de comunicação na vida e estão super bem sucedidos. E lá dentro, na sala de aula, a gente faz se sentir um lixinho, né? Do tipo, sem credibilidade nenhuma, porque não é capaz de respeitar as regras e aí tem que ser punidos. Respeitar regras sim, acordos sim, porque é para bem-estar comum, para todo mundo. Então faz sentido. Agora, punir porque eu acho que eu sou melhor e a criança merece ser castigada, sentir dor, sofrer, não. Aí o negócio não funciona, porque aí você tá afastando, você tá criando uma barreira. Focar na solução, sim. Dar limite, sim. Punir pra castigar, não, né? Pessoal, obrigada por todos que estiveram aqui. A live vai ficar salva, né? Oi, Mari, eu vou falar com você, meu amor. Eu só tenho um compromisso agora às 8h30. Aí depois eu te mando mensagem. A Mari, lá, minha professora ou minha aluna. Choro não. Hoje foi um dia tão difícil, pelo amor de Deus. Só de estar aqui agora foi um desafio, sabe? Mas não vou chorar não. Mas se eu choro de emoção, de saber o quão bom eles são, sabe? Você vê um aluninho falar, não, pode ele falar na hora de passar na porta e dar vez pro outro passar, sabe? Vamos criar gente assim pra dividir o mundo com gente assim no futuro, pelo amor de Deus, né? Que do tipo, dividir o mundo com um adolescente que é agressivo, que é violento, que é usuário de droga, que é isso que não tá dando mais certo. Tá todo mundo ficando doente. 99% das nossas doenças hoje em dia são todas emocionais. E o pessoal insistindo e falando que não precisa olhar para o sentimento da criança. É isso que a conta não fecha, sabe? Mas enfim. Beijo, Anitta. Mari,
Vou falar com você. Beijo, Jane. Ai, que saudade da Jane, gente. Pensa numa menina porreta, pra não falar outra coisa. Um beijo pra todo mundo. Até semana que vem, né? Vai ter live ainda. Nem sei se a gente vai estar em 2021, semana que vem. Ah, doida. Um beijo, meus amores. Boa noite e até mais. Ai, obrigada. Obrigada, Anitta. Um beijo, querida, lindona.